E neste plantão urgente do Gigante da Colina, você acompanha a partir de agora o embarque do Vasco rumo a Porto Alegre para o Rio Grande do Sul. A lista dos relacionados às novidades, está aí o técnico Renato Gaúcho, anteriormente Hugo Moura também passando, Admar Lopes, toda a movimentação, Lucas Freitas. Vamos trazer a lista dos relacionados completos, novidades, jogadores também que estão de fora. Mas você que está chegando aqui, conto com a sua moral. Sou o Jonatas Santos, diretamente do aeroporto, tá, galera? Diretamente do aeroporto, trazendo essas informações para você. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Nesse momento, se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal BTB Play, nosso canal secundário, inscreva-se, botão abaixo escrito inscreva-se, é importante a sua inscrição e que você compartilhe esse vídeo para o máximo de torcedores Cruz Maltino. Tá aí na sua tela, Nuno Moreira, o Portuga viajando com a delegação Cruz Maltina, Ramon Rick também sendo novidade, toda a comissão técnica do Renato Portaluppi, juntamente com Léo Jardim, o preparador físico Daniel Félix, Bruno Lazzaroni, que é o técnico interino, todos os jogadores também, Velar, todos os jogadores da base, Cruz Maltina também, o Felipe, você vai acompanhando o embarque do Vasco. O goleiro Daniel Fusato, nesse momento, a movimentação, aqui diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Alan Saldívia, alguns jogadores que não viajaram, talvez você está perguntando, John, Cuiabano, PH, por que estão de fora? Já vou trazer um detalhe para você. Carlos Cuesta, nesse momento, mais pessoas da staff do Vasco também, tudo no detalhe em primeira mão. Tudo no detalhe em primeira mão para você. Conto com a moral, conto com o like. JP viajando também, nesse momento. Alguns jogadores que ficaram, uruguaio, Pumita Rodrigues no embarque do Vasco. Uruguaio que inclusive está na lista, na pré-lista da convocação para a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Mas Marino Nestroza, Marino que saiu positivo, no último jogo contra o Paysandu. Vasco classificado para as oitavas. Lembrando que tivemos zebras, na classificação. Copa do Brasil muito nivelada, e o Vasco nesse momento, com 20 pontos no Campeonato Brasileiro, está no G8, na Copa do Brasil se classificou para as oitavas, é o primeiro colocado na competição internacional da Sul-Americana. Então, momento de se comemorar, momento de se aplaudir. Quando é para cobrar, cobramos, mas quando é para aplaudir também, o Vasco tem que ser aplaudido. O momento é bom, é importante, tem que se manter essa sequência. E é importante uma vitória, lá no Rio Grande do Sul, até para devolver aquele ano passado 1-1, quando o Léo Jardim foi expulso. O Vasco já tem esse motivo para buscar 3 pontos contra o Internacional, uma vitória fora de casa. Lembrando que 2024, com Rafael Paiva, o Vasco venceu por 2-1, gol do Lincoln, do zagueiro Lincoln e também do Adson. Tá aí jogadores viajando, Andrés Gomes, Cauã Barros, Robert Renan, tá indo ali também cumprimentar o torcedor. Toda a movimentação diretamente do aeroporto. Você vai acompanhando o embarque do Vasco nesse momento. Matheus França, Cauã Barros. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Tá aí o Lucas Piton, vai ser titular. Tem o Piton, tem o Avelar à disposição, já que o Cuiabano segue em tratamento. Já eu vou trazer essas informações. Fique até o final do vídeo para você não perder nada. Lembrando, só que para você ativar agora o cupom da FUT Fanatics, tá? No primeiro link do comentário fixado, você pode comprar a camisa do Vascão, tá aí na tela a camisa do Vascão, na promoção de R$ 389,90 por R$ 199,90, tá, galera? E ativando o cupom BTB, você tem 7% de desconto. Então aproveite o cupom FUT Fanatics. Pedrinho, tudo bem? Muito bem, então você acabou de acompanhar o embarque Cruz Maltino diretamente aqui do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Já quero começar aqui o vídeo nas informações, agradecendo a galera que está dando os créditos juntamente aqui com o podcast Cruz Maltino. Estamos em todos os embarques do Vasco, em todos os lugares com o Vascão, inclusive nesse momento, tanto o Amadeu, juntamente com o Digão do podcast Cruz Maltino, estão embarcando praticamente junto com o Vasco para o Rio Grande do Sul, por conta desse esforço jornalístico de estar juntamente com o Vasco. Amanhã
na partida desse sábado, dia 16, pela 16ª rodada do Brasileirão. Inclusive, os nossos amigos do podcast estarão na coletiva com o técnico Renato Gaúcho. Vamos aqui às informações. Você acompanhou o embarque com novidades, jogadores de volta, tanto o Ramon Henrique, o lateral Avelar, jogadores que não estavam relacionados pelo jogo da Copa do Brasil, por conta de não estarem inscritos na fase da competição, estão de volta. Porém, muita gente perguntando, John, e o caso de Cuiabano, Adson, Spinelli, Paulo Henrique? Era esperado até de última hora que o Paulo Henrique estivesse apto para viajar. Inclusive, o GE trouxe até uma matéria falando sobre isso. Porém, não dá para controlar, a parte física. Você tem que ter um cuidado enorme. Aliás, o controle tem que ser positivo. Dá para você colocar o Paulo Henrique numa partida como essa, decisiva, e acabar estourando o jogador que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Paysandu, portanto, confirmada agora de última hora, de fora do jogo, de fora da lista dos relacionados. O Cuiabano, ele segue naquele controle também. O próprio técnico Renato Gaúcho falou na coletiva que o Cuiabano é questão de confiança, é mais um jogador que o Vasco tem uma cautela e um critério na parte física de mantê-lo de fora. Já o Adson também, por controle de carga, o Adson tem tido minutos, e tem a questão física também. E o Spinelli, a última informação é que o Spinelli está de fora por conta do nascimento da sua filhinha Helena. Desde já, desejar boas-vindas, mas que seja uma vascaína, que nasceu, e o Spinelli tem essa identificação, e obviamente o Vasco tem esse critério, esse cuidado com a parte familiar do jogador. Então, por conta do nascimento do Spinelli de fora. Não sei, tem, Edgão, pudesse mais uma vez aquela listinha, o podcast que tem o maior esforço, de estar aqui. Galera, só o estacionamento é R$47. Só a gasolina, mais R$50. Então, todo esforço que é feito é para trazer o Vascão para perto de você. É para trazer o gigante da colina perto de você. E muitas vezes a gente não vê essa resiliência em relação aos créditos da informação. Então tá aqui, o podcast estava ao vivo, fizeram a lista dos relacionados, nós subimos a informação juntamente com eles, e muita gente, muitas vezes, não tem a capacidade de dar os créditos. Então, dê os créditos, dá essa moral, tá bom? Vamos aqui, a lista dos relacionados. Goleiro Léo Jardim, Fusato, Pablo. Zagueiros, Saldívia, Lucas Freitas, Cuesta, Robert Renan, Wallace Falcão. Laterais, Puma, Avelar, Lucas Piton. Meias, Barros, Hugo Moura, JP, Matheus França, Tietê, Ramon Henrique. Atacantes, Marino, Nuno Moreira, Andrés Gomes, DVD e Brenner. E aí eu já trouxe no detalhe o motivo porque os jogadores não viajaram. A gente vai trazer mais informações diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no embarque Cruz Maltino, nessa sexta-feira. Um pouco resfriado, galera, por conta dessa mudança de tempo aqui na cidade maravilhosa, mas sempre compromissado em trazer as informações do Vascão para você. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.